Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você um pouquinho a respeito da trajetória de vida de Moisés. Que trajetória impressionante! Moisés nasceu, no Egito, enquanto o povo era escravo, o povo hebreu era escravo, e Deus tinha um propósito de vida para Moisés. Ele seria o libertador do povo hebreu. Ele conduziria o povo para a liberdade. Porém, Moisés nasce dentro de um contexto onde o faraó tinha dado uma ordem para que todos os bebês meninos hebreus fossem mortos. Deus providencia o escape. Moisés, ele é adotado pela filha de Faraó e ele cresce no palácio egípcio. Ele cresce como um príncipe. Ele aprende os costumes, ele aprende a ler, a escrever, ele tem os melhores professores e tutores da época, ele está ali inserido na cultura egípcia. Durante 40 anos ele vive como um príncipe e ele tem tudo do bom e do melhor. Ele vive no luxo, na realeza e ele tem o melhor que o mundo poderia oferecer naquela época. Porém, um dia ele fica indignado com o tratamento que o povo hebreu está recebendo. E ele vê um egípcio oprimindo um hebreu, agredindo. Ele vai lá e mata o egípcio em defesa daquele hebreu. O faraó fica sabendo daquele acontecimento e Moisés precisa fugir. Ele foge para o deserto. E ali no deserto ele vai passar os próximos 40 anos. Logo ele encontra a família de um sacerdote em Midian. O sacerdote traz Moisés para dentro da sua família e Moisés casa com a filha desse sacerdote. Ele vive 40 anos ali no deserto como pastor de ovelhas. Ele viveu os primeiros 40 anos da sua vida como um príncipe, no meio da realeza. Agora ele vai aprender a viver uma vida de simplicidade, uma vida rudimentar, uma vida sofrida no deserto. Não é uma vida fácil. Até que um dia, depois de 40 anos, ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro. Ele vai até o Monte Horebe. Horebe é chamado deserto, significa desolação. Ele está naquele monte e ele observa que há uma sarça ardendo num fogo, Sarça era um arbusto muito comum no deserto, um arbusto espinhento. E também era muito comum ver esses arbustos pegando fogo, porque o clima do deserto é árido, seco e muito quente. Então, muitas vezes o arbusto começava a pegar fogo mesmo. A diferença é que aquela sarça não se consumia. Ela estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Ela não virou cinzas. Ela não desvaneceu. E Moisés para tudo para observar aquela sarça. Até que no capítulo 3 de Êxodo, a partir do versículo 3, diz assim: Então pensou Moisés, que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés! Ao que ele prontamente respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou a dizer: Não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Que coisa impressionante. O Senhor se revelou a Moisés ali no deserto, no lugar da desolação. Quantas vezes, quantos exemplos bíblicos nós temos? No lugar de maior desolação, o Senhor se revela. O Senhor não se revelou a Moisés enquanto ele estava no palácio. O Senhor não se revelou a Moisés mesmo durante os primeiros 40 anos de vida no deserto. Ele teve que passar por toda uma trajetória, até que no tempo certo,
o Senhor se revela a ele. Mas olha, o que Deus diz: tira a sandália dos teus pés, porque você está pisando em terra santa. Moisés conhecia muito bem o costume de tirar a sandália dos pés. Ele já havia vivido no Egito e lá mesmo, nos templos, né, nos lugares onde eram consagrados aos deuses, se tirava a sandália dos pés para que aquele local não fosse contaminado, para que naquele local não entrasse sujeira, né? E muitas vezes até diante do faraó, os súditos tinham que tirar as sandálias dos pés, porque faraó se considerava um deus. Quando Deus fala para Moisés, tira a sandália dos teus pés, Moisés entende o porquê. Ele deveria tirar aquilo que havia nele de mais sujo, mais contaminado, que eram as sandálias, os sapatos. Até hoje, nós sabemos que na nossa vestimenta, o que há de mais contaminado é o sapato, é aquilo que vai nos pés. E Moisés precisava tirar a contaminação. Deus fala para ele, olha, aqui esse lugar é santo, não por causa do luxo, não porque há ouro ou riquezas aqui. Esse local é santo porque eu estou aqui. E aonde eu estou se torna um lugar santo. Então você tire as sandálias dos teus pés, tire tudo aquilo que há de sujeira, tire a contaminação. Assim é conosco. O Senhor nos fez com propósitos. O Senhor nos ama e Ele nos chama. Mas no momento em que Ele se revela a nós, nós precisamos tirar a sandália dos nossos pés. Nós precisamos tirar a contaminação do nosso meio. Nós precisamos nos afastar do pecado, porque aonde o Senhor está, há santidade. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. É isso que Moisés teve que fazer naquele monte, naquele local onde Deus se revelou a ele. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias, tirar a sandália dos nossos pés. Viver uma vida de consagração, viver uma vida de santificação, para que o Senhor cumpra o seu chamado na nossa vida, para que nós possamos viver a presença de Deus. Engraçado é que Moisés nasceu com um propósito, mas ele foi viver a plenitude desse propósito nos últimos 40 anos da sua vida. Moisés viveu 120 anos, os 40 primeiros anos no palácio, aonde houve um aprendizado, aonde havia um propósito para ele viver. Então, não despreze o tempo do palácio na sua vida. Depois de 40 anos, Moisés viveu mais 40 anos no deserto, onde geralmente nós não queremos estar. Porém, havia um propósito para a vida de Moisés. Não despreze o tempo do deserto na sua vida. Não despreze, ainda que você não queira ir para lá, há um propósito. Ainda que você não queira estar lá, há um propósito. E depois vem o ápice do chamado de Deus na vida de Moisés. Aos 80 anos, o Senhor se revela a ele. E o Senhor diz para que é que ele nasceu. Qual é o propósito de vida dele? Aí Moisés começa a viver todo o ápice do chamado de Deus. Talvez você ache que o tempo está passando na sua vida e você não está vivendo os propósitos nem as promessas de Deus. Eu quero dizer que Deus tem um tempo certo. Que assim como Moisés, no tempo certo, você vai viver o propósito. Então não viva focado naquilo que passou, nem naquilo que virá. Viva o hoje. Viva o tempo de Deus para você hoje. Todos os dias, pergunte para Deus, Senhor, o que nós vamos viver de bom hoje? Senhor, o que eu tenho para viver para ti hoje? Desde que você esteja vivendo para a glória de Deus e no centro da vontade dele, você vai viver a vontade dele para a sua vida, que é o melhor.
O passado ficou. O futuro ainda é incerto. Não viva com os olhos no futuro. A única coisa que você tem é o hoje, que é o presente, que é uma dádiva de Deus para a sua vida. Por isso, viva o hoje, em Deus, aprendendo tudo o que Ele tem para te ensinar, vivendo a presença dEle, tirando as sandálias dos teus pés, buscando a santificação. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale ao seu coração através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém.